custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, o IBGE divulgou na última sexta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, e esse índice atingiu 1,14% em setembro, que é a maior taxa para o mês desde 1994. Agora o IPCA 15 soma 7,02% no ano e 10,05% em 12 meses. É a inflação rompendo aí a marca simbólica dos 10%, chegando em 2 dígitos. Como é que você viu esses dados do IPCA 15, Fausto? Bem, Glauco, na verdade, nós estamos assistindo esse crescimento da trajetória de inflação já há algum tempo, né? A gente tem alguns fatores que estão vinculados a isso. De um lado, a gente tem a questão do petróleo, ou seja, a questão do preço dos combustíveis. De outro, a gente tem a questão da energia elétrica, preço de alimentos, e a gente está vendo mais ou menos o que está acontecendo. De qualquer forma, o que a gente sabe é que o atual governo tem contribuído de maneira decisiva para a alta de inflação, uma vez que, vamos lembrar, né, foram desmontados boa parte dos estoques regulatórios. Vamos lembrar que a política atual de preços da Petrobras tem a ver com a política definida pelo governo, e agora nós estamos assistindo a questão da energia elétrica, que tem a ver com a falta de investimento e simplesmente o abandono de tudo que aconteceu com relação ao setor ao longo desses últimos períodos. Quando a gente olha para esse cenário, de alguma forma a inflação caminha e caminha de maneira bastante descontrolada, uma vez que não há política de contenção. A única política de contenção é vinculada às metas de inflação, ao Banco Central, que vem aumentando os juros e que vai esfriando ainda mais a economia. E é bom lembrar, né, Glauco, nós estamos com uma inflação alta, uma taxa de desemprego bastante alta, ou seja, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas, o que significa que a gente tem, na verdade, uma inflação que não tem nada a ver com a demanda, mas sim com a própria produção, ou seja, com os custos de oferta e não com os custos com as questões de demanda, o que significa que o fato simplesmente de você ampliar a taxa de juros não só não vai aumentar, não vai reduzir a inflação, não vai segurar a inflação, como, por outro lado, também vai ainda esfriar muito mais a economia. É algo bastante complexo, bastante polêmico, mas o debate sobre a inflação no Brasil é fundamental que seja reaberto. O atual momento é um cenário muito ruim, romper a barreira dos 10% é uma barreira simbólica e que impacta diretamente os diversos agentes econômicos, principalmente aqueles que estão pensando, ou que estão lidando com a questão do investimento no país. E é uma barreira simbólica, mas que na prática, para os mais pobres, já tinha sido ultrapassada, né, Fausto? Porque o IPCA 15 chegou agora aos 2 dígitos, mas quando se detalha ali a questão dos segmentos socioeconômicos, para as famílias mais pobres, esses 2 dígitos já tinham chegado também, o que mostra a urgência, como você disse, de se discutir a questão inflacionária. Já tinha chegado já no mês anterior, tanto pelo INPC quanto pelos extratos do próprio IPCA. Agora, a gente tem visto, sim, a inflação para os mais pobres tem sido algo bastante significativo, a capacidade de compra das famílias tem reduzido sistematicamente, o preço, né, principalmente dos alimentos, tem influenciado decisivamente a qualidade de vida das pessoas. Estamos com um conjunto da população que hoje está tendo que lidar com altas muito relevantes do ponto de vista da cesta básica, itens muito básicos como arroz, feijão, óleo de soja, café, carne bovina, tem se elevado em patamares muito acima, inclusive, desses 10%. A cesta básica, por exemplo, tem se elevado nos últimos 12 meses acima da casa dos 20%, e tem diminuído bastante a capacidade de compra da população em geral, principalmente do primeiro quartil, ali do pessoal ganha menos no Brasil. De alguma forma, isso coloca para nós bastantes desafios. Desafios porque vai mostrando que simplesmente uma política que deixa solto o mercado e acredita que o mercado vai se autorregular está bem longe da realidade. É fundamental que a gente olhe com muito atenção para preços administrados. No caso de combustíveis, no caso de energia elétrica, são preços que se espalham pela economia como um todo. Na outra ponta, você tem sim que lidar com as sazonalidades, você tem sim que lidar
com a questão aí do clima, e vamos lembrar, né, o atual governo tem simplesmente jogado de lado, ou ao contrário até, né, na verdade tem incentivado o desmatamento, tem incentivado o agravamento da questão climática no nosso país, por conta da ampliação da fronteira agrícola. E é isso, esse é um dos impactos que nós estamos assistindo. Você pode expandir a fronteira agrícola, mas na verdade você ainda falta de chuva, e a falta de chuva leva a problemas de safra, que vão levando a problemas de preço e de inflação. É fundamental que o governo tenha, assim, mecanismos do ponto de vista do ponto de vista dos produtos ali, né, que estão flutuando muitas vezes em relação às commodities ou em relação à exportação, e de alguma forma garanta o abastecimento no mercado interno. Estoques reguladores são um deles, né? Você garantir, manter, né, os grandes armazéns, os grandes silos ou mecanismos de você trazer ou recolocar novos produtos no mercado é fundamental. Não há política em relação a preço, não há política em relação a abastecimento, ao contrário, o governo desmontou todas as estruturas que de alguma forma podia garantir algum grau de proteção do abastecimento, e esse é o resultado que nós estamos assistindo, uma inflação que cresce, uma inflação que simplesmente você não consegue lidar ela com as ferramentas que o atual governo se dispõe, e quem sofre mais com tudo isso é a população, em especial a população mais pobre. Agora, Fausto, desde que a inflação começou a subir nesses últimos 2 anos, nós tivemos uma espécie de fase, né? Primeiro foram os preços dos alimentos que puxavam a inflação, depois tivemos esses preços que você disse, preços controlados pelo governo dos combustíveis, depois também da energia elétrica, mas os dados do IPCA 15 mostram que existe aquilo que se chama de espalhamento da inflação, né? A alta foi perceptível ali em 8 dos 9 grupos pesquisados. Existe um risco de retorno da cultura inflacionária como a gente tinha pré-plano real, ou seja, aquela inflação inercial que vai alimentando um preço, acaba puxando o outro, Fausto? Bem, isso a gente está assistindo já em relação ao conjunto de preços que na formação ali, né, do preço tem a ver com energia elétrica e combustíveis, né? Mas, por outro lado, para fazer esse passo seguinte, você de alguma forma tem que estar vinculado essa inflação ao ganho real das pessoas, à possibilidade aí de você lidar principalmente com a inflação de serviços. Como a inflação está bastante, uma economia está bastante fria, né? Como de alguma forma a taxa de desemprego é tão alta, você tem dificuldades de fazer a transição para com relação aos salários, né? O que nós estamos assistindo é isso. De um lado, você tem alta de preços, de outro, você não tem a elevação efetiva dos salários para compensar esse preço. E aí, o que acaba acontecendo? De alguma forma, o que você tem são uma compressão aí das rendas das pessoas. O nosso problema hoje, Glauco, é que, de alguma forma, grandes grupos também têm se aproveitado da própria inflação. Eu diria que até o próprio Estado tem se aproveitado da inflação, uma vez que, por exemplo, ele aumenta a sua arrecadação e não corrige salários de servidores, por exemplo. Quando ele faz isso, ele tem mais receita disponível ali para ele poder fazer outro tipo de operação, como, por exemplo, pagar juros. A mesma coisa acontece ali na iniciativa privada. Então, a gente está vendo, de um lado, uma alta generalizada, ou pelo menos na maior parte dos itens que compõem a inflação, mas, por outro lado, a questão dos salários ainda está bastante comprimida. Isso, de alguma forma, do ponto de vista lado para frente, ele vai reduzindo um pouco essa capacidade da inflação se lastrear, uma vez que só salário no Brasil hoje, eu diria, não está indexado. Mas, por outro lado, o que significa na prática isso? Significa na prática que quem está pagando a conta dessa inflação, quem mais sofre com essa inflação, são as pessoas reais, né? É a economia real, é a pessoa que vai no supermercado fazer sua compra, é o motorista de Uber que vai ali encher o seu tanque de combustível para poder trabalhar, e que agora, inclusive, está com muita dificuldade até para conseguir manter sua renda, uma vez que a elevação dos preços dos combustíveis impediu que ele pudesse continuar minimamente com ganhos que garantisse ali minimamente a possibilidade dele continuar andando com o seu automóvel. Quando a gente vai olhando para esse cenário, a gente vai vendo que o que falta, na verdade, é uma política econômica clara. O atual governo não tem política econômica, não define suas prioridades, não tem trabalhado nenhuma questão de investimento e não atua decisivamente, principalmente nos setores que têm a ver com as grandes altas ali que ele deveria colocar. É o caso da energia elétrica, é o caso de combustíveis, é o caso de você estar lidando com as taxas de câmbio, e a taxa de câmbio tem a ver com a instabilidade que o atual governo, por exemplo, coloca. O próprio discurso do governo Bolsonaro na semana passada, ele fez o que com o dólar? Ele colocou o dólar um patamar mais alto. Colocar o dólar com um patamar mais alto significa que todos os preços atrelados ao câmbio
também sobe. Então, tudo isso tem a ver com a atual visão que o governo tem. De um lado, não ter visão nenhuma, né, que é essa visão liberal de deixar o mercado, mas de outro também tem a ver com essa instabilidade colocada, uma vez que o atual governo simplesmente ele colocou variáveis bastante complexas na nossa economia, como, por exemplo, o negacionismo, você abrir mão aí de lidar com a questão das vacinas, você sinalizar para o mundo que o Brasil é um país desassociado dos grandes programas aí ambientais e mesmo dos grandes programas sanitários. Então, isso coloca para nós desafios muito grandes, de alguma forma faz com que, de novo, o conjunto dos trabalhadores voltem às ruas, voltem a reivindicar, no mínimo, com melhores condições de vida, voltem a reivindicar o impacto, né, a reivindicar melhores salários, né, vinculados à própria questão dos preços, e, enfim, reivindicar melhor condição de vida para os seus filhos, para a sua realidade, para a sua capacidade de compra. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana. Bom dia. Bom dia novamente. Boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.